dia, bom dia, bom dia, bom dia! Que dia é hoje? Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando mais uma transmissão para falar com você sobre comunicação interpessoal. Comunicação interpessoal que é igual a desempenho. Por que que a Harvard Schools fez um estudo, uma pesquisa, e identificou que líderes com habilidade de comunicação interpessoal, ou seja, com habilidade de bem se comunicar entre as pessoas, nos seus departamentos, têm eficácia maior em termos de desempenho, logo em termos de resultados, do que outros líderes. Então, bom dia, líder, seja bem-vindo, bom dia, bem-vindo, bem-vinda, né? Nessa transmissão, o pessoal vai chegando aos pouquinhos, 7 da manhã, como eu digo, não é para qualquer um, não é para amadores, né? Mas é para quem quer crescer. Ou se você não puder assistir nesse momento, quer assistir depois. Se perdeu algum insight, vai lá na playlist, óbvio, tem que ser dito que lá eu estou colecionando todas as transmissões, e é uma sequência. A gente começou lá atrás falando de gestão de branding, né? Posicionamento, marca, tudo isso tem a ver com marketing, né? Porém, não é só sobre estratégia, não é só sobre técnica, a gente fala muito aqui também. Não é sobre ativar emocional do nosso cliente, que é algo que a gente fala muito aqui, gatilhos mentais, tudo isso. É sobre a gente saber liderar nossos times, nossa vida, nossa marca, nossas pessoas. Por quê? Porque faz marketing quem influencia o mercado, lidera vendas quem serve o cliente. E para fazer isso acontecer, para fazer essa roda acontecer, a gente tem que ter esses conceitos de boa comunicação e comunicação eficaz. E isso envolve tanto o público externo quanto o público interno, aqueles que nos ajudam a prosperar todos os dias. Então é sobre comunicação eficaz. Então a gente está aí numa sequência, já algumas transmissões, falando de questões comportamentais, para como você se relaciona melhor e comunica melhor com os seus clientes, né? Com seus fornecedores, enfim. Então hoje a pauta é uma sequência, exatamente uma sequência do que a gente vem tratando. Vamos falar sobre comunicação interpessoal, tá, gente? Os estudos, tá? Eles então, como eu disse, eles revelam tudo isso que a gente está falando, eles comprovam tudo isso que a gente está falando. É óbvio que as gigantes fazem, que a gente tem que aprender a fazer também. E é por isso que eu já te convido de novo a pegar teu papel e tua caneta, ou então a tua planilha, aquela 5W2H, sabe, que a gente gosta tanto, que eu já falei tanto dela aqui, para te organizar nos insights e daqui a pouco, uma vez por semana, uma vez por dia, pincelar, identificar aquilo que faz sentido, aquela ação que vai fazer sentido, que você consegue desempenhar naquele dia específico para ser 1% melhor. Como eu sempre digo, 1% melhor todos os dias faz a diferença. Imagina daqui a 100 dias, como é que você está? 100% melhor. Inclusive, eu fiz uma transmissão há um tempo atrás falando de hábitos e também de pequenas rotinas aí dentro do marketing, dentro da comunicação, que você se transforma em 90 dias num novo ser, aquele que você deseja. E tem a ver com isso, né? 1% melhor todos os dias. Em 100 dias, em 3 meses, um pouquinho mais aproximadamente, estamos aí cada vez, todos os dias, nossa melhor versão. Mas aqui é 100 dias explodir de uma forma explosiva, olha que maravilhoso. Então vamos lá, gente. As pesquisas, elas mostram sim, tá, que líderes se adaptam ao seu estilo, os líderes que adaptam seu estilo de liderança ao perfil de bons comportamentos, eles têm sim equipes mais engajadas e produtivas. E aqui também cabe de sinalizar que a gente está falando de cliente. Vamos considerar que cliente não deixa de ser uma equipe. Sabe aquele grupo VIP de clientes? Aquele que te paga com mais frequência, aquele que, aliás, que recompra de ti com mais frequência, ou que ele vai agregando um valor de ticket maior para ti. A gente fala muito sobre como agregar valor no seu produto. É a fase do encantamento, lembra? Já fizemos uma transmissão sobre isso também, quando a gente tratou da jornada do cliente. O cliente ele tem uma experiência contigo na fase do encantamento. Se você consegue bem aplicar e bem desenvolver as técnicas dessa fase, você consegue fazer com que ele compre mais de ti e com mais frequência, com valor agregado, com ticket maior. Ou seja, você transforma o seu produto de uma commodity em algo de alto valor. A gente te ensina a fazer isso. Não só aqui nas transmissões, nessas dicas diárias, mas também nos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente debate sobre a liderança, e também nas nossas imersões, tá? Para que a gente faz você aí entrar na prática
cair de cabeça nesse jogo maravilhoso que eu chamo que é a arena do marketing. Então, as empresas que investem em treinamento e desenvolvimento de habilidades comunicacionais com essas lideranças, elas realmente têm um resultado ali na ponta, e não é à toa isso que os grandes players já vêm investindo nesse tipo de treinamento. Então, você consegue aí perceber empresas especializadas em recursos humanos fazendo esse tipo de treinamento dentro das in-company, que eu chamo, né? Treinamentos in-company, dentro das empresas. Para quê? Porque elas já percebem que isso faz diferença ali na frente. É sobre treinar pessoas com dinâmicas, sobre técnicas, não apenas tratando e reforçando a cultura organizacional do seu negócio, que faz com que o time ele ande para a mesma linha, para a mesma direção, mas também desenvolver essas habilidades de um bom líder. Toda a empresa, registra isso é forte, tá, gente? Toda empresa, toda marca precisa de líderes fortes, de líderes bons, que desenvolvam todas essas habilidades que a gente está trazendo. E tem que começar por você aí, lembra, lidera marcas, quem lidera negócios e quem lidera a sua vida, tá? É uma bolinha uma engrenagem, um pilar não funciona sem o outro, porque nós somos seres integrais sistêmicos. Então, negociação, vendas, marketing e liderança, que são os 4 pilares que a gente trabalha nesse canal, tá embasado em diversas pesquisas sobre como que a comunicação, ela torna todo esse processo muito mais produtivos, eficazes, em termos de atingir os objetivos que a gente quer. Isso a gente traz tanto da psicologia, quanto da sociologia, quanto da administração, conceitos que nós aqui da comunicação a gente se embasa muito, tá? Então, Carl Jung, né, que é um grande psicólogo aí, ele embasa muito também a questão da comunicação, da intercomunicação entre as pessoas como diferencial em todas as áreas da nossa vida. A gente tem outras teorias, tá? Não só dele, mas os fatores de Big Five, os 5 grandes fatores Big Five, eu não vou me aprofundar, tá, gente? Eu tô embasando para você como existe isso, a teoria da comunicação, a teoria da motivação, né? A teoria da liderança, tantas outras, né? A teoria dos traços, olha só, a psicologia social. Só estou te trazendo alguns insights do quanto que isso é embasado, tá? Para você aí se aprimorar. Pensar que um exercício é um músculo, você tem que estar aí investindo todos os dias um pouquinho, com consciência, como eu digo, lá na ponta, no teu dia a dia. Começa em casa, com teus filhos, com a tua família, no sentido de liderar com energia, liderar com boa comunicação, liderar com empatia, com escuta ativa, com rapport, com técnicas da arte da negociação. Tudo isso a gente está conversando, foram as últimas sequências de comunicação eficaz relacionadas a comportamento, a hábitos comportamentais, postura. A gente já fez uma transmissão só sobre a pose, a linguagem não verbal. Tudo isso faz parte dessa comunicação eficaz e dessas habilidades que eu tô te puxando, que eu tô te trazendo para você desenvolver todo dia um pouquinho mais aí no seu dia a dia, na prática do seu dia a dia, para quando você chegar lá numa reunião com o chefe, numa reunião com seus liderados, numa entrevista de emprego, ou seja, o ambiente que você estiver, você explodir. Explodir como? Influenciando. A arte de influenciar, bem influenciar as pessoas de modo positivo, de modo a mostrar para elas o seu valor, de modo a fazer um bom pitch de vendas, que no final das contas é isso que a gente quer. Nós queremos com que o seu produto e o seu serviço, ele ajude o seu cliente. É sempre sobre o propósito de valor, é sempre sobre sonhos que você vai comercializar, formas de ajuda que você vai ter, tá? Então, essa habilidade de comunicação interpessoal, elas promovem uma melhor compreensão. Gente, hoje eu estou em casa porque eu tenho compromisso, daqui a pouco meus bichos aqui estão brincando, tá? Então, não se importem com o barulho, tá tudo certo. E para ajudar meu filho, tá brincando com eles em vez de ficar sentadinho. Mas e vamos lá, faz parte, né? Ao vivo é isso mesmo, vamos embora. A melhor compreensão, tá? Essa habilidade de comunicação interpessoal, ela gera melhor compreensão. Melhor compreensão sobre as pessoas que estão no teu entorno, elas adaptam a abordagem, tá? Elas tratam da construção de relacionamentos. Então você consegue construir relacionamentos com essas habilidades de comunicação interpessoal. Bom dia, Val, bom dia. Trata de resolução de conflitos, tá?
Então, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento de comunicação interpessoal. Tantos estudos aí comprovam que faz toda a diferença na sua arte de bem relacionamento, tá? Essa manutenção de relacionamento, elas tratam de negociações bem-sucedidas. Lembra que a gente falou sobre a arte da negociação? E para uma negociação bem-sucedida acontecer, tem que ter objetivos claros e tem que ter a teoria da comunicação acontecendo de forma clara. Então, só para revisar isso que a gente traz aqui todos os dias, a gente tem aquele emissor que tem que ter um objetivo muito, muito bem desenhado dentro da sua cabeça. Hey, olha só, eu quero te comunicar algo, né? E aí, quando eu me comunico, eu tenho que ser claro e eu tenho que ter a certeza de que lá na ponta, o receptor, ele entendeu a minha mensagem. Então, no final das contas, eu vou perguntar, entendeu? O que eu quis dizer foi isso. O que eu disse pra você? O que você entendeu do que eu disse? Ou você recebeu minha mensagem, você recebeu meu WhatsApp, você recebeu meu e-mail. Então, essa negociação bem-sucedida, ela faz com que o exercício da comunicação, ela no final das contas tenha um feedback. E isso aqui é uma forma, e quando eu faço isso com liderança, com energia, com todas essas habilidades que nós estamos trazendo nos últimos dias, em termos de escutativa, em termos de rapport, tudo isso faz com que a manutenção dos relacionamentos, elas aconteçam, porque vai existir uma verdade, vai existir uma transparência, sobretudo se eu aplico aquelas técnicas de comunicação não violenta que a gente também já conversou, tá, gente? Traz mais engajamento na equipe, traz mais satisfação na equipe, traz maior redução de conflitos, maior reputação de imagem do líder, traz mais fomento entre as parcerias duradouras. E é por tudo isso que tanto o Harvard quanto todas as outras correntes de pesquisas revelam exatamente o que eu te disse no início dessa transmissão, que a comunicação interpessoal, a boa comunicação interpessoal, ou seja, aqueles líderes, aquelas pessoas que conseguem desenvolver uma boa comunicação no sentido de empatia, de transparência, de verdade, tudo isso que a gente está citando, faz com que, no final das contas, haja mais resultado, mais desempenho, mais eficácia, em termos de objetivos, em termos de clareamento sobre a comunicação e logo aí vendas, quando a gente pensa em negociação. Uma técnica que eu ainda não falei, tá? Nas últimas transmissões e que eu quero citar hoje, eu até pensei em colocar o título dela na live, mas algumas pessoas não entendem, por isso que eu usei o termo comunicação interpessoal. Me ancorei na pesquisa da comunicação interpessoal para tratar dessa metodologia que é a mais utilizada dentro das empresas para identificar o perfil comportamental de quem trabalha na liderança. Então, ontem é a DISC, tá, gente? É a DISC. É uma ferramenta que tem 98% de eficácia. Eu vou tratar ela, eu vou falar um pouquinho dela mais, mas só para você entender que ontem a gente trabalhou a questão de perfil, identificar o perfil comportamental do cliente. A gente falou muito sobre isso. O cliente, quando entra na tua loja, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que enxergar nele enquanto eu sou varejo. Uma pessoa que está negociando contigo já há algum tempo, o que eu tenho que pescar dela para me fazer uma boa venda. Um líder que eu estou trabalhando como equipe, quais são os pontos que eu tenho que identificar nos meus liderados para que eu tenha uma boa comunicação, uma eficácia nos resultados. Isso a gente falou sobre ontem para você desenvolver as habilidades de liderança, né? De comunicação interpessoal. Mas a gente tem que olhar para o lado de cá também. Nós temos que olhar em nós, né? Os meus comportamentos, o meu perfil, para que eu saiba também me relacionar com essas pessoas. Então é sobre eu entender como funciona o outro e sobre eu ter autoconhecimento de como eu funciono. E aqui eu vou trazer hoje para ti um nome de uma ferramenta que chama metodologia DISC. D de dado, I de índio, S de sapo, C de cachorro, tá? DISC. É uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental. Em alguns momentos eu já devo ter falado sobre ela, porque ela muda a vida da gente quando a gente faz. Eu, quando apliquei essa ferramenta, foi o momento em que eu fiz a virada no meu negócio, que eu saí dos bastidores, ou seja, de trás do trabalho para frente no relacionamento com meus clientes, e deu muito certo, porque eu me encontrei. Não só em termos de flow, porque a felicidade acontece no nosso trabalho, mas em termos de resultados mesmo, tá? O que trata do DISC? Ele identifica 4 tipos de perfis, ele identifica se eu sou mais dominante, se eu sou mais dominante, se eu sou mais influente, mais estável ou mais conforme. Então, essa pesquisa, esses estudos, eles iniciaram nos anos 20 para cá, junto com as outras correntes que eu trouxe do Carl Jung, enfim, e ele diz que todas as pessoas são divididas em 4 tipos de perfis, em 4 classificações.
Claro que a gente pode ser um mix de todas, mas sempre a gente vai ter algo que saliente mais, em termos de comportamento, em termos de quem eu sou, em termos de olhar para dentro e entender qual é a minha personalidade. Então, às vezes, a gente acha que tem uma personalidade e na prática não tem. E quando a gente faz esses testes, e tem pessoas especializadas que fazem isso, e você quer buscar mais informações sobre isso, depois manda uma mensagem inbox, diz eu quero, que a gente ajuda. O que acontece? Quando eu trago esses perfis para a luz de quem eu sou, tudo muda na nossa vida, a gente entende muitas coisas. A gente entende, inclusive, como essa ferramenta traz, inclusive, como que as pessoas nos percebem em termos de liderança. E isso é muito importante, porque a gente consegue fazer os ajustes, adequar, alinhar o nosso propósito, o nosso sonho, nossas habilidades, com tudo que a gente precisa que o mercado nos entenda. Então, o D do DISC, vamos dizer assim, né? O D, que seria a dominância, eles são líderes. Agora eu vou citar e você começa a refletir junto comigo se faz sentido para você, tá? Se você é assim ou não. Ou se você conhece alguém que seja, tá? Gente, eu conheço coaches de relacionamento, específicos de uma área, que conseguem salvar casamentos e relações na medida em que eu entendo como eu sou e entendo como o outro é, tá? Porque eu aceito o outro da forma como ele é e toda a comunicação, ela passa para uma harmonia, para um estágio de harmonia. Que é isso, é sobre isso que a gente tá falando. A gente entender como o outro funciona, a gente entender como nós funcionamos, faz com que a comunicação interpessoal alavanque, se potencialize. E é por isso que a gente vai ter sempre mais resultados, independente se é numa venda, independente se é numa negociação, independente se é na minha relação conjugal, com meus familiares, com meus amigos. Então agora, tenta identificar se você é o perfil dominante ou se você conhece alguém que seja, tá? O perfil dominante, eles são aqueles líderes e aquelas pessoas... Quando eu falo líder, eu tô falando pra ti, tá? Porque você é líder da sua vida. Então vamos lá. É aqueles líderes com perfil que tendem a ser mais assertivos e orientados para resultados, focados em ação, tá? Eles dominam aí o ambiente que eles estão porque eles são focados naquilo que eles querem. Eles geralmente tomam decisões rápidas, sabe? Eles não são aquelas pessoas que ficam assim na dúvida, eu quero branco ou eu quero amarelo. Eles sabem o que eles querem, então eles tomam decisões rápidas. Eles têm mais facilidade de dizer os nãos da vida, porque eles têm claro os objetivos e os propósitos que eles querem e eles sabem tudo aquilo que afasta eles do seu propósito, ele diz não, e tudo aquilo que aproxima, eles dizem sim. Então isso acontece de uma forma muito rápida, por isso que eles têm decisões rápidas e eles são muito eficazes em liderar equipes em situações desafiadoras, tá, gente? Justamente por isso, porque é muito claro na cabeça deles os objetivos, os sonhos. Fica muito fácil quando a gente tem autoconhecimento sobre o que a gente quer, nossos objetivos e os nossos sonhos, fica muito claro identificar o que convém para nós ou não. Isso é autoconhecimento, isso é lindo, isso é próspero, isso é maravilhoso. Quando a gente tem essas clarezas em mente, a gente tranquilamente consegue com facilidade entre aspas, mas com muita tranquilidade, dizer a nossa verdade para o outro. Entender que se o outro não respeita a nossa verdade é porque ele não é nosso amigo, ou não é nosso parceiro, ou não deveria estar na nossa vida. Mas quando a gente tem claro quais são os nossos objetivos, e pode ser um familiar próximo, pode ser uma mãe, um pai, um tio, enfim, e você, um amigo, até um colega de trabalho, até uma oferta daqui a pouco de um chefe, eu quero te ofertar algo maravilhoso, e você diz não, como assim? E aí você passa por repúdias, né? Na verdade, quando você tem claro aquilo que você quer, é tranquilo. Quem te ama, quem te respeita, vai entender. Você vai dizer, não, isso eu não posso, não, isso eu não quero. E coisa simples, tá, gente, também. Venha mostrar aqui com a gente hoje. Hoje não vai dar. Mas por quê? Hoje não vai dar, eu preciso cuidar de mim, né? Então você não precisa se sentir culpado também. Às vezes você não precisa nem te dar motivo. Mas desde que esteja claro pra você que você tem algo mais importante pra fazer, enfim, né? E tá tudo bem, porque você tá focado nos seus sonhos, nos seus objetivos. Os dominantes, eles têm essa clareza. E mesmo que a gente não seja dominante, eu não sou uma dominante nesse sentido, já fui menos. Tô exercitando. Quando eu identifiquei que meu nível de dominância era muito aquém do meu desejado, eu ativei alguns arquétipos. Ontem dei algum exemplo. Eu ativei o arquétipo da guerreira por um tempo, da borboleta por outro tempo, modelei alguns arquétipos de pessoas reais, porque eu queria ativar mais a dominância em mim, porque eu aceitava muitos convites e propostas, estava em muitos ambientes dos quais eu não deveria estar, porque essa clareza, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha clareza, eu não tinha algumas clarezas factuais
do meu propósito. E essa ferramenta DISC me ajudou muito para isso, e eu tive acesso a ela uns 7 anos atrás. Eu já comecei minha jornada de autodesenvolvimento antes, mas quando a gente começa a nossa jornada de autodesenvolvimento é muito lindo, porque tudo fica muito mais leve, né? Quando a gente está no lugar certo. Então, se você é um dominante, parabéns, ótimo. Se você não é, desenvolva um pouquinho mais, mas também tem os outros perfis que, como eu digo, todos eles são maravilhosos e a gente é um deles, tá? Dificilmente a gente consegue um equilíbrio. Não sei nem se é positivo a gente ter um equilíbrio de todas as coisas, né? Eu acho que até é, mas o que eu quero dizer é que não existe uma fórmula, não existe, cada um é perfeito nessa composição, né? Nós temos uma identidade, nós temos uma luz, um brilho que joga, ele monta como se fosse uma equação, uma matemática, um jogo de cores, se a gente fosse colocar cor, brilho nessas palavras, que torna a tua personalidade, né? Então, a gente só precisa saber quando, em determinados momentos, para uma função ou tarefa, eu preciso ativar mais um ou outro, tá? Mas você tem na sua naturalidade algo que já é seu. Então, tem pessoas que são mais influentes. Eu, por exemplo, sou um perfil muito influente. Meu nível de influência vai lá em cima, por isso que meu dominante é mais embaixo, né? E os outros também. Então, no momento que eu potencializo a dominância, não é que eu vou apagar a influência, tá? Mas eu vou subir a dominância, vai chegar, vamos dizer, no status mais ou menos equilibrado, né? Não consegui chegar à minha dominância tanto quanto a minha influência e não quero, porque eu gosto da minha personalidade de influência, entende? Eu só precisava, naquele momento, em determinado momento, ativar um pouquinho mais a dominância. Mas quando a gente traz consciência sobre isso, a gente consegue mudar a nossa personalidade. É como o nosso corpo. Às vezes, quando você tem consciência que você consegue ter o corpo que você quer, e a genética interfere muito pouco nos seus sonhos, você vai lá, você busca recursos que tem que fazer, e vai modelar, e vai ser quem você é, né? E essa questão comportamental, existe uma força também, mas antes de qualquer coisa, existe uma consciência sobre essas questões que existem e que eu tenho que mudar de acordo com os meus objetivos naquele determinado período de tempo da minha vida. Então, o perfil influente, que é muito eu, por exemplo, tá? E eu quero que você identifique se você é ou não, eles são líderes que gostam de falar, eles são muito sociáveis, eles são muito persuasivos, eles são excelentes comunicadores, eles são extremamente motivacionais, né? Eles se motivam, inspiram outras pessoas, né? Eles têm ali uma habilidade de empatia muito natural deles, muito forte. Por isso que geralmente as pessoas sentam do lado deles, escutam eles, porque eles gostam de dispor desse momento para com o outro. Eles tendem a se destacar justamente por essa habilidade de criar boas conexões, manter ambientes agradáveis, estabelecer uma cultura organizacional positiva. Então, eles defendem muito uma cultura organizacional, eles defendem muito missão, visão, valores, regras, né? E eles buscam apaziguar sempre os ambientes em prol dessa cultura, dessa missão, em prol do que é certo. Então, eles têm esse legado de deixar um ambiente sociável, ameno, né? E eles usam a fala, eles usam o poder de persuasão deles para isso. Eles são comunicativos. Geralmente é quem trabalha com comunicação, com jornalismo, né? Então não é à toa que a gente escolhe as carreiras que a gente tem. Não é à toa que a gente cai nos trabalhos que a gente cai. Às vezes é por uma necessidade, ou enfim, é o que apareceu. Mas naturalmente nós tendemos a escolher carreiras e profissões e hábitos de vida que estão relacionados com o nosso perfil. Então quem é influente tem essas habilidades. E aí, se você trabalha com alguém que é influente, às vezes você vai... é normal, tá? A gente pensa, é demais, é over pra mim, ou eu gostaria de ser assim, não sou, né? Tem os dois polos, mas é você entender que existem personalidades para todos os tipos e gostos. E é você entender que a sociedade, ela é linda justamente por causa dessas diferenciações. E que se não houvesse o dominante, se não houvesse o influente, assim como os outros dois perfis que eu vou citar, a gente não teria a composição perfeita das coisas como elas são. Numa equipe de trabalho, quanto mais ela tem os 4 elementos funcionando, os 4 perfis funcionando, mais resultado ela tem, você sabia? Então, se eu vou montar uma equipe de trabalho, se eu vou montar o time, eu vou colocar 4 dominantes, vai dar ruim, tá? Porque todos eles vão estar voltados para resultados, mas dentro daquilo que eles querem. Agora, se eu tenho 4 influenciadores, também vai dar ruim, porque vai todo mundo ficar conversando, não vão chegar a lugar nenhum. Agora, se eu tenho uma equipe, são 2, tá? Eu tenho um dominante e um influenciador. Então, eu tenho aquela pessoa que puxa a empresa
por um objetivo específico, eu tenho aquela outra que, através do poder de persuasão, faz as coisas acontecerem na rua, com o comércio, com o mercado, entende? Então, olha como a natureza é tão perfeita e sábia que coloca indivíduos numa sociedade com características tão específicas, tão pessoais, que fazem essas pessoas brilharem dentro das suas características. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque no momento que eu tenho um autoconhecimento e eu sei quem eu sou, eu me coloco no lugar certo. Como eu disse, em alguns momentos eu preciso de uma habilidade maior que eu tenho que desenvolver. E não é sobre, e aqui vem um gancho muito importante para ti, não é sobre eu me achar um pouquinho menos porque me falta uma dominância ou me falta um outro tipo de perfil. É sobre eu entender quem eu sou, entender eu tenho o poder de ativar isso aqui agora porque eu preciso, mas não é o que eu gosto. Então depois eu volto ao meu natural. Ou não, se eu gostar eu fico ali, né? Então é sobre eu saber que eu tenho os recursos dentro de mim, que eles existem e que a minha personalidade é linda do jeito que é, mas que eu posso, em determinado momento, enquanto ser humano, entender que esses perfis todos existem e que, dependendo de onde eu estou e o que eu estou fazendo, eu posso tentar desenvolver uma que outra habilidade, tá? Que eu preciso. Depois, a gente tem o perfil estável, a estabilidade, que é o S do DISC, né? Então, o D é o dominante, o I é o influente e o S é a estabilidade. Nós temos, entre os perfis comportamentais das pessoas, uma estabilidade, pessoas com uma estabilidade muito forte, tá? Então, vê na tua família quem é assim, tá? Líderes que têm um perfil muito de paciência, tá? Eles são muito confiáveis naquilo que eles fazem, eles são muito focados no trabalho em equipe, eles são bons ouvintes, tá? E excelentes em criar ambientes de apoio e de colaboração. Eles gostam de estabilidade, eles buscam estabilidade. Enquanto o influente, ele é mais louco, assim, ele é mais falante, ele é mais criativo, tá? Ele voa mais, ele é mais uma águia. O estável, ele é mais lobo, ele é mais organizador, tá? Ele tá ali organizando todas as ideias, todos os objetivos. Então, o dominante, ele vem com os objetivos claros, como se fosse um tubarão, né? Na rua aí, buscando resultados. O influente é aquele que pega o foco do dominante, do tubarão, e monta os projetos em cima para fazer a coisa acontecer, faz as conexões mercadológicas para fazer acontecer, e o estável é aquele que organiza o ambiente para que as coisas aconteçam. Então eu preciso treinar equipes para fazer o que eu tenho que fazer, e quem tem essa habilidade de treinar as equipes e organizar o ambiente é o perfil mais estável. Então, se eu tenho uma equipe com esses 3 perfis, eu tenho boa chance de ter muito resultado. Por isso que num ambiente de trabalho, os grandes players, é óbvio que os gigantes fazem o que eu tô te trazendo, né? Os grandes players, eles contratam dentro das suas, os seus departamentos de recursos humanos costumam contratar profissionais especializados na aplicação do DISC ou outras ferramentas de autoconhecimento, mas o DISC é a mais forte, por isso que eu trouxe ela. Ela é usada no mundo inteiro, na maior parte das organizações, ela é muito antiga, ela vem evoluindo cada vez mais e ela tem 98% de eficácia. Então, as grandes empresas, elas aplicam essa ferramenta DISC nos seus colaboradores para quê? Para entender em que posto colocar elas no seu trabalho, para entregar o relatório para os líderes e os líderes entenderem, fulano não está rendendo o que poderia porque ele está no lugar errado, porque eu estou dando tarefas erradas, eu tenho que dar tarefas de dominante para ele, ou de influente para ele, ou de estável para ele. Ele tá fazendo tarefas erradas. Então, por exemplo, você pega o influente e coloca para fazer planilha, não vai dar certo. Não é que não dê certo, tá? Mas o que acontece? Esse influente, você não vai estar sugando o 100% dele. Vamos dizer que ele tem uma potência de 100%. Você vai estar usando 40%, 30%, 50%, porque ele estava no lugar errado. Quando alguém tem uma habilidade e você dá espaço para aquela pessoa desempenhar a habilidade dela, ela cresce muito. Por isso que muitas empresas, em vez de ficar fazendo turnover, que custa caro, né, recrutar, depois treinar a pessoa e jogar ela para o mercado de volta, e até captar outro, enfim, os projetos ficam parados, muito custo. O que acontece? As empresas, elas aplicam essa metodologia do DISC, de autoconhecimento, que é uma ferramenta de autoconhecimento, mas vale muito para os negócios, ela cresce dentro do mercado, do ambiente executivo por causa disso, porque trata de eu identificar o perfil do meu cliente, do meu fornecedor,
potencializar a comunicação interpessoal entre as equipes, então ter mais resultados, para te ver como que isso é forte dentro das empresas que não estão para brincar, que estão para ganhar dinheiro, tá? E é isso que eu quero para ti. Então, quando ela coloca a pessoa no lugar certo, ela potencializa o máximo daquela pessoa, e aquela pessoa passa a ter mais valor para o negócio. E às vezes é desempenhando a mesma função, só que de outra forma. Um exemplo sou eu, como eu disse, tá? Meu negócio é o mesmo, sempre foi há 19 anos. Só que até há uns 7 anos atrás eu fazia uma função no meu negócio. Hoje eu faço outra dentro do meu negócio. O que eu fazia antes não é mais eu que faço, é outra pessoa que eu treinei. E no momento que eu fiz essa libertação, lá no começo eu tive que investir mais, caiu minha margem de lucro, mas em seguida duplicou, porque eu passei a estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. Então eu consegui agregar valor a todo o meu negócio. Bom dia! Depois a gente tem o perfil, né, o C, né, a última letra ali do DISC é o C, que é o conforme. Então a gente tem aqueles perfis de conformidade, que são os líderes, tá? São aqueles líderes que são mais analíticos, eles precisam dos detalhes. Isso apareceu ontem quando a gente falou de análise de perfil comportamental dos nossos clientes. Então lembra que agora a gente está olhando para dentro de nós, tá? Não é mais sobre o cliente. No cliente a gente não tem condições de aplicar essas ferramentas, tá? Essa aqui é um pouco mais detalhada na convivência ou na aplicação prática da ferramenta mesmo. Então, por isso que ontem a gente citou alguns do ponto de vista de liderança, de vendas, de marketing, de negociação, alguns pontos que a gente tem que colocar a luz na pessoa quando entra no nosso negócio para saber como tratar com ela, como fazer rapport com ela. Agora, quando eu falo de mim, a minha habilidade de crescimento no dia a dia, né? Ou sobre as pessoas que eu me relaciono. Então, conforme, ele é detalhista, tá? Eles gostam de organizar processos. Gente, não existe empresa bem-sucedida sem processos, sem metodologias. O que seria de uma empresa sem um conforme? Então, aquilo que eu digo, se você tem uma equipe de 4 pessoas, tenta colocar um de cada perfil, tá? Porque o conforme pra mim, gente, o conforme pra mim é muito difícil. Dificilmente uma pessoa que tem um influente lá em cima, ele consegue ser conforme. É quase como uma polaridade, assim, né? É oposto. Só que em determinado momento eu tive que executar isso, porque senão eu ficava muito fazendo as coisas no meu feeling, de forma empírica, e quando entrava o novo colaborador, aquele colaborador ficava ansioso porque eu não tinha metodologia de processo, ficava do seu jeito, então cada um fazia do seu jeito, e chega um momento que tu tem que parar e desenvolver isso. Ou tu vai contratar alguém que tenha esse perfil, ou tu vai fazer aquilo que eu disse. Bom, agora eu preciso ativar esse perfil, como é que eu vou ativar? Vou modelar outras pessoas, vou ativar arquétipos que desenvolva essa minha habilidade. Foi exatamente o que eu fiz em determinado momento da minha vida. Hoje eu tenho um perfil de conforme muito acentuado, mas ainda é longe do influente, mas eu consegui resgatar, consegui fazer crescer ele, e assim a gente vai se desenvolvendo, assim a gente vai nos potencializando, a gente vai aos poucos puxando aquilo que a gente tem que puxar e vai crescendo, né? Então, e aí eu tive que fazer esse movimento, eu tive que chamar alguém, na época foi um especialista, para me ajudar a organizar meus processos, tá? E eu aprendi muito com essa pessoa, né? E hoje eu adoro fazer processos, eu adoro documentar tudo que eu faço que dá certo eu documento. Mas no início era muito complicado, me chegava a me dar dor de cabeça, porque era longe, era distante do meu perfil, da minha natureza, né? E hoje faz parte do meu dia a dia, porque tudo são hábitos, tudo são habilidades que a gente vai desenvolvendo. É o que eu faço com a mão nas costas? Não é. Porque meu perfil continua sendo influente, tá? Ser influente pra mim é fazer com mão nas costas. Mas é uma coisa que eu faço bem porque eu desenvolvi. Então é sobre esse mindset que eu quero que você tenha, tá? Agora sim, eu admito que eu tive que buscar uma ajuda. E isso é necessário, né? Por isso que eu digo, quando você tem uma equipe que você consegue botar uma pessoa de cada perfil, dá jogo. Imagina uma equipe sem um dominante, fica ruim, tá? Então nas vendas, se a gente for trazer pro conceito das vendas, agora pra gente encaminhar pro final da nossa explanação de hoje e trazer para uma parte mais prática para as vendas, tá? Um bom vendedor, olha só, isso é importante para você identificar aí no seu time interno, tá? Ou dentro de você. Eu não vou falar de relacionamentos familiares, conjugais, enfim, mas você também pode adaptar, tá? Então, se você tem um vendedor, tá? Que ele tem um perfil de dominância, você vai saber que ele é confiante, ele é orientado por resultados, ele é assertivo, ele é eficaz, tá? Ele é eficaz nos negócios, ele tem uma habilidade de trabalhar as objeções do cliente de uma forma muito, muito forte, tá? Isso é maravilhoso. Eles fecham os negócios porque eles lideram as objeções de forma direta. Eles identificam o ponto que o cliente quer e eles vão direto nesse ponto com o cliente. Isso é legal porque você vai ter cliente que quer trabalhar com esse tipo de perfil. Então, aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho clientes que gostam de determinados fornecedores. Eu tenho um time de fornecedores, que eu digo
que são homologados, né? E por mais que a gente tenha processo, metodologia, tem alguns clientes que se afinam mais com tipo uma equipe do que outra, por causa desses perfis, tá? Então isso também funciona para o time de vendas. Eu tenho aquele cliente que ele é mais influenciador, então talvez eu precise colocar na frente dele um vendedor mais influenciador. Os vendedores mais influenciadores, eles são mais sociáveis, tá? Eles são mais carismáticos, eles dão mais atenção pro cliente, eles são mais excelentes em construir relacionamentos com os clientes, né? Então você tem que saber em que momento você coloca cada perfil na frente do seu cliente. Então você tem que conhecer a sua equipe, ver se faz sentido, né? Então o vendedor influente, ele é muito bom em identificar a oportunidade de venda, muito bom. Ele é persuasivo, né? Ele faz uma venda com muito mais facilidade porque ele consegue fazer o cliente tomar a decisão de uma forma mais fácil. Já o vendedor estável, eles são mais pacientes, eles são mais empáticos, eles são mais focados no serviço ao cliente. Então você pega aquele cliente que é mais chato, sabe, que ninguém quer atender, que é metódico, bota um vendedor estável que vai dar jogo, tá? Os estáveis, eles são bons em cultivar relacionamentos de longo prazo e lidar justamente com clientes muito exigentes. Tem clientes que gostam mais de conversar, tem clientes que gostam mais de produtividade. Vê se não é assim, né? Então, embora a gente tenha que, a gente não precisa ficar se moldando pro nosso cliente, a gente tem que atrair o cliente conforme é a nossa marca. É legal você ter consciência que existem clientes de todos os níveis e é sobre respeitar o outro, sabendo como que o outro é. Já no marketing, vamos falar do marketing, tá, gente? O perfil dominante, profissionais de marketing aí na sua equipe, e você, né? Vamos supor que você é a sua equipe, você faz tudo, tá? Você vai precisar em alguns momentos de mais dominância, tá? Dentro do marketing, para quê? Para criação. Os dominantes, eles são mais criativos, são mais inovadores, eles são inovadores, tá? Eles são mais orientados para resultados. Então, eles vislumbram o marketing focado nos resultados. Isso é muito necessário no marketing. Geralmente, os influenciadores são criativos, né? São as águias. E os influenciadores dominam o marketing. E aí que acontece aquilo de algumas pessoas pararem na nossa frente e dizerem assim, contratei uma agência e não tive resultado. Porque na maioria das agências só tem influenciador. Quando, na verdade, tu tem que ter um pouco dos 4 perfis. Então, o dominante numa agência de marketing, numa equipe de marketing, ou se você aí tiver que ativar esse perfil dentro de você para fazer o seu marketing, você tem que saber que você precisa colher resultados. Você precisa de gestão, tá? Então, o dominante, ele vai ter objetivos dentro do marketing, estratégias voltadas para resultados. E eles são muito bons em desenvolver campanhas impactantes que identificam as oportunidades do mercado. Então, eles conseguem fazer essa conexão entre a minha campanha e o que o mercado está precisando de mim. Já o influente, que é a maior parte aí das agências, tá? Eles conseguem ser, óbvio, persuasivos, comunicativos, eles sabem escolher as palavras certas, eles sabem desenvolver conteúdos extremamente cativantes, tá? E eles realmente fazem isso com muito entusiasmo sobre a marca e sobre o produto. Eles falam da marca e do produto com muito entusiasmo. Só que só falar, só fazer barulho, só fazer buzz, não adianta, né, gente? Por isso que a gente precisa de todos os perfis, tá? O perfil estável dentro do marketing, o que você vai exigir de um perfil estável dentro do marketing? Você vai exigir daquele colaborador mais organização, tá? E isso é extremamente importante, estratégias organizadas. Gente, marketing é teste, é estratégia. Marketing é criação. Então, se você tem um dominante que tem uma ideia e você tem um influente que vai pegar essa ideia e vai transformar em estratégias de forma a ter uma comunicação persuasiva com o mercado, vai sair muitas ações, muitas ações. Se não tem alguém com perfil estável de organizar, você não faz nada, tá? No marketing, existem muitas trilhas de relacionamento com o cliente, nós já falamos sobre isso várias vezes, as trilhas de relacionamento. Se você não tem alguém que organize isso pra ti, dá ruim. Por isso que a gente tem as mentorias, tá, gente? Porque a gente coloca isso aqui na prática para ativar todos os perfis dentro do seu projeto. Porque se você não tem um estável, não acontece, fica na zona do papel. Muitas pessoas têm muito potencial de fazer dinheiro com marketing digital e não fazem porque não conseguem botar no papel todas as ideias, tudo que tem que fazer. É uma engrenagem ela vai abrindo, ela vai expandindo, porque comunicar com o mercado é uma explosão de oportunidades. E aí eu me perco se eu não tenho um estável para organizar, tá, gente? E eu tenho também o perfil conforme, tá? Como a gente disse, né? Que é o último C do DISC. E no marketing são aquelas pessoas mais analíticas, mais detalhistas para os dados,
tá? Então você tem o dominante que quer resultado, mas alguém tem que olhar para os dados para ver se o resultado tá chegando ou não. Então, quando eu entro numa reunião, a primeira que eu faço com todo cliente é: qual é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é vender mais, tá? Mas mais quanto, né? Se a gente não tem esses dados, a gente não tem um direcionamento, não dá jogo, vai ter frustração ali na frente. Então, tu precisa, por mais que tu não tenha os 4 elementos ativados, tu precisa saber que eles existem e que eles têm que estar presentes nas ferramentas, nas aplicações práticas do seu marketing, tá? E é sobre isso, tá, gente? Tu tem que ter essa consciência para fazer o jogo, para fazer gol, tá? Então é sobre isso, tá? O DISC, para encerrar, ele foi, como eu disse, foi organizado, ele está sendo desenvolvido desde os anos 20 por William Moulton Marston, tá, gente? Ele é um psicólogo americano, um advogado na época, né? E ele foi desenvolvendo aí vários estudos, várias pesquisas em cima disso. Ele é muito reconhecido porque ele que ancorou, ele que lançou o Mulher Maravilha nos quadrinhos, né? Então ele é muito conhecido por isso, mas o foco dele foi trabalhar sobre as emoções. Então, originalmente, ele queria identificar as emoções das pessoas dentro dos ambientes executivos, das associações interpessoais, enfim. E aí ele começou a fazer esse monte de estudos e surgiu aí uma ferramenta que hoje é uma metodologia muito aceita, muito difundida, é muito trabalhada em nível mundial, tá? Em nível mundial. E é sobre isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver dúvidas sobre como aplicar essa ferramenta, quiser mais orientações, me chama em inbox, a gente conversa mais. Mas isso aqui muda o jogo de verdade, tá, gente? Muda o jogo quando a gente traz luz. Eu sempre falo sobre isso, é sempre trazer luz, tá? É sempre trazer luz e consciência sobre o que existe no mercado e sobre o estágio que eu sou, sabendo que eu estou numa caminhada, num desenvolvimento, e que tudo que eu sou hoje em termos de experiência, eu tenho que me tornar melhor 1% todos os dias. Pra quê? Pra puxar o que tá mais embaixo, né? Seja através do meu propósito de serviço, de produto, seja através do meu propósito familiar, seja através do meu propósito como filha, como mãe, como amiga, não importa, tá? Você tem que criar mensagens persuasivas, comunicação persuasiva, mas sempre olhando para o seu comportamento. Por isso que a gente fala em liderança, por isso que a gente fala em servir o mercado através da liderança, ter energia através da sua liderança de negócio, de marcas, de vida, tá? Isso é extremamente importante. Lembrando que nós temos aí os grupos de imersões para você botar na prática tudo. Cada título que eu trago todos os dias são ferramentas, tá? Só para você saber. Eu não tiro do nada, tá? Não tiro do além. Todas são embasadas, todas são trabalhadas em case de mercado e tudo a gente identifica no cliente aquilo que ele precisa, coloca na ferramenta e pratica com ele, faz ele crescer, tá? Então, a gente tem esse grupo de imersões de 10 em 10 pessoas para ficar de uma forma acessível para todo mundo participar. Nós temos só a possibilidade de te entregar a ferramenta, que aí são as assinaturas que a gente tem, mas sempre dá jogo. E sim, a gente tem a gestão do projeto que a gente pega pela mão e faz tudo, né? Mas a gente tem material e disponibilidade para todos os tipos de pessoas, todas as necessidades. Que a gente quer é que as empresas cresçam. E é por isso que eu tô aqui nessas transmissões. É por isso que a gente tem também um grupo de WhatsApp que não é gratuito para quem quiser evoluir, pegar os insights. Já tá valendo muito, tá, gente? Amanhã nós vamos falar sobre Media Training, tá? Eu prometi isso, eu vou fazer, eu vou cumprir. Media Training. Media Training é as habilidades de relacionamento com a mídia. E a gente traz muito esse curso quando a gente faz trabalho de assessoria de imprensa, os trabalhos de assessoria de imprensa em company, dentro das empresas, nós temos que geralmente fazer um alinhamento com os diretores, CEO, gestores, para que eles tenham a mesma linguagem de comunicação que reverbere a cultura da organização junto ao mercado, junto com jornalistas, enfim. E essas técnicas de media training, elas são importantes para você saber como gravar um vídeo, saber como fazer um gol aí dentro do seu mercado, tá, gente? Então amanhã a pauta é media training. Estarei contigo às 7h07 da manhã falando sobre isso, tá? Tenha uma excelente quinta-feira e te vejo até amanhã. Até mais, faça um excelente dia.